Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, a liturgia dessa missa votiva das vocações, pela perseverança das vocações, traz para nós duas leituras de grande proveito espiritual. Primeiro, na primeira leitura, algo tão importante para nós. Nos diz a Sagrada Escritura: o amor de Deus não está em quem ama o mundo. Tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, nada disso vem do Pai, mas do mundo. Se nós queremos viver o amor de Deus e viver no amor de Deus, nós precisamos obrigatoriamente esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que seja um impedimento para a presença do amor de Deus em nossos corações. Nós precisamos das coisas temporais, precisamos e vivemos nesse mundo, mas precisamos viver sem ser deste mundo. A nossa vida precisa estar direcionada sempre para o céu. Buscarmos as coisas do alto, elevarmos o nosso coração, o nosso pensamento e direcionarmos a nossa vida para o céu. E quando nós colocamos esse objetivo na nossa vida, nós conseguimos passar por esse mundo, nos utilizarmos das coisas que Deus proporciona e coloca à nossa disposição, mas sem perdermos o mais importante, que é o amor de Deus em nossos corações, que é a graça de Deus, a salvação de nossas almas. Esse momento que nós estamos vivendo da nossa história traz para nós muitas reflexões e importantes reflexões. O quanto é necessário e importante nós vivermos na presença de Deus, estarmos constantemente na graça de Deus. O quanto é importante e necessário nós estarmos unidos a esse tronco que nos mantém vivos na vida da graça, que é o próprio Cristo. Infelizmente, mesmo com todo esse contexto que o mundo vive, muitos não se aproveitam e não se importam, ainda assim, com todos os riscos, não se importam em viver na graça de Deus, não se preocupam em buscar, viver constantemente na graça de Deus. Temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e por isso nós temos o sacramento da confissão, da reconciliação, para novamente nós nos unirmos ao tronco, que é o próprio Cristo, que nos mantém vivos. E se nós estamos vivos para Deus, vivos na graça de Deus, nós permanecemos com o nosso direito à vida eterna, com o direito à recompensa de Deus no céu. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Sempre vem em paralelo com essa reflexão a liturgia na vida de São Luís de Gonzaga. Diz lá a liturgia nesse dia, com a Sagrada Escritura, com as palavras da igreja, que a sua vida era mais digna do céu do que da terra. A sua vida se assemelhava de certa maneira, a sua pureza, à pureza dos anjos. A vida mais digna do céu do que da terra. Tudo na sua vida era direcionado para o céu. É certo que recebeu graças especiais de nosso Senhor. É certo que Santa Teresinha foi privilegiada, recebeu muitas graças especiais, que a tornaram também tão grande santa, com muitos dons que Deus Nosso Senhor a enriqueceu, mas ela soube corresponder a esses dons, a essas graças. Ela correspondeu e sempre com muito sacrifício, mas correspondeu a esse chamado de Nosso Senhor, mesmo que Nosso Senhor não vai nos pedir talvez o mesmo grau de graça de Santa Teresinha, pois concedeu a ela mais graças, mais privilégios, mais dons, mas diante das graças que Nosso Senhor concedeu e concede a todos nós, Ele pede de nós a correspondência. Santa Teresinha tem uma frase muito forte, em que ela diz que se não fosse por muita graça, bondade e misericórdia de Deus, talvez ela tivesse uma vida pior do que teve Santa Maria Madalena antes da sua conversão. Uma frase muito forte, uma reflexão muito profunda, mas que mostra o quanto ela acreditava, confiava na misericórdia de Deus e o quanto ela reconhecia que aquilo que ela tinha de bom nela era fruto da graça de Deus. E é isso que é importante nós aprendermos dos santos, nós aprendemos e colocarmos isso em prática em nossas vidas.
em que muitas vezes nós preenchemos o nosso coração do orgulho, da vaidade, do amor próprio e fazemos alguma coisinha talvez com mais facilidade, com mais praticidade do que o nosso próximo e nos julgamos melhores ou julgamos que é um dom nosso, que eu que fiz, eu que consegui, eu que conquistei e mais erradamente ainda utilizamos isso para nós desprezarmos e humilharmos o nosso irmão, a nossa irmã, humilharmos o nosso próximo. Ela não podia negar os dons e graças que recebeu de Deus, mas reconhecia plenamente que era obra da graça, da misericórdia de Deus. E os santos aprenderam também do coração puro e imaculado de Nossa Senhora. Com todos os dons que recebeu de Deus nosso Senhor, a bendita entre todas as mulheres da terra, mas que se coloca nessa condição: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós também abrirmos o nosso coração diante de nosso Senhor na aceitação tranquila e serena da sua santíssima vontade. Que nós aproveitemos as oportunidades que Deus nosso Senhor nos concede, né, para nós praticarmos o bem, para nós estarmos unidos a Ele no sacramento, aproveitarmos as oportunidades que nós temos sempre do sacramento da confissão, da Santa Missa, da Sagrada Comunhão. Necessariamente precisamos estar ligados a esse tronco, que é o próprio Cristo. E para que nós tenhamos vida, para que alguma das nossas ações tenha valor de vida eterna, sempre na graça de Deus, sempre unidos a nosso Senhor. E rezemos de modo especial, é a nossa intenção, também nesta Santa Missa, pedindo por intercessão de Santa Teresinha, né, pela Associação Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos nós rezarmos pela santificação dos sacerdotes. Não é do Papa, não é o mais humilde sacerdote, não é em toda a igreja, rezarmos pela santificação dos sacerdotes. Foi uma grande missão, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E só para citar um exemplo que eu sempre que faço referência a ela, no que diz respeito às vocações, a importância de nós rezarmos pelos sacerdotes, eu lembro desse exemplo. Ela estava já gravemente enferma e dispensada até das obrigações, das orações em comum, e um dia ela saía da enfermaria lá do Carmelo e indo em direção à capela, né, do quarto lá da enfermaria, com muito esforço, se escorando na parede, né, já bastante enfraquecida ainda, embora ainda bem jovem, morreu com os 24 anos, mas bastante enfraquecida pela enfermidade, se arrastando pela parede e indo rezar, ainda de madrugada, a oração de matinas com as irmãs. E a irmã encarregada lá da enfermaria falou para ela: irmã Teresa, a senhora pode ficar lá rezar, deitada lá na enfermaria, está dispensada da obrigação da oração em comum. Ela disse: não, eu ofereci a minha vida pelos sacerdotes. Eu estou fazendo essa caminhada aqui com muito esforço para que Deus, né, talvez em algum canto da terra, algum sacerdote que esteja talvez cansado, desanimado de dar um passo a mais no anúncio do Evangelho, que nosso Senhor tire dele esse cansaço, né, e coloque em mim. Por isso que eu estou nessa caminhada. O trecho aqui é pequeno, em direção à capela, para que Deus nosso Senhor não deixe que os sacerdotes desanimem, que os sacerdotes se cansem na missão de anunciar o Evangelho. Havia entendido plenamente a importância do dom do sacerdócio católico para a vida da igreja, né, para a nossa santificação, e que nós também, né, no nosso dia a dia, nas nossas atividades simples da nossa casa, nós podemos fazer um grande bem à igreja, oferecendo também como sacrifício pela santificação dos sacerdotes e por toda a obra missionária da igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.